Disse-me o Senhor, vai falar por mim, anuncia-me, vai falar por mim, anuncia-me. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Depois que os mensageiros de João partiram, Jesus começou a falar sobre João às multidões. Que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Ora, os que se vestem com roupas preciosas e vivem no luxo, estão nos palácios dos reis. Então, que fostes ver? Um profeta? Eu vos afirmo que sim, e alguém que é mais do que um profeta. É de João que está escrito: eis que eu envio o meu mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o meu caminho diante de ti. Eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. No entanto, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo ouviu, e até mesmo os cobradores de impostos reconheceram a justiça de Deus e receberam o batismo de João. Mas os fariseus e os mestres da lei, rejeitando o batismo de João, tornaram inútil para si mesmos o projeto de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vai encontrando seu lugar, vamos nos assentar. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. A cada homilia, a cada vez que nós ouvimos a palavra de Deus, nós somos convidados a, diante da provocação que Deus nos faz, de darmos uma resposta, de fazermos uma escolha, diante daquilo que nos é provocado, nos é cutucado. A palavra de Deus inteira nos provoca. Para aqueles que não estão vivendo, a palavra de Deus é sempre uma provocação muito maior. Para aqueles que já a vivem, também é uma provocação, porque nos coloca diante de nós mesmos e nós dizemos: ainda não está bom. Ou seja, a cada pregação da palavra de Deus, nós somos convidados a nos deixarmos provocar, para que a partir dessa provocação aconteça uma escolha, para que a partir dessa provocação eu e você possamos fazer uma escolha diante daquilo que Deus nos pede. Hoje nós temos essa palavra de Deus que Jesus coloca João Batista num lugar de privilégio. Ele vai dizer que João Batista é o maior de todos os nascidos de mulher. Ele vai dizer que João Batista é um grande profeta. Quem é João Batista? Senão aquele que liga o Antigo com o Novo Testamento.
Quem é João Batista? O único profeta que apontou aquilo que ele profetizava. Nenhum dos outros profetas foi capaz de dizer: eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Nenhum profeta do Antigo Testamento. Mas ao mesmo tempo em que este que o próprio Jesus exalta, que fez a preparação para que Jesus chegasse, muitos ouviram. Muitos foram provocados por João Batista. E o próprio Evangelho vai dizer: todo o povo ouviu, e até mesmo os cobradores de impostos reconheceram a justiça de Deus e receberam o batismo de João. Mas os fariseus e os mestres da lei, rejeitando o batismo de João, tornaram inútil para si mesmos o projeto de Deus. João Batista pregou, João Batista provocou. Os cobradores de impostos, como o próprio Jesus está dizendo, aceitaram a provocação de João Batista. Não só aceitaram a provocação de João Batista, mas aderiram à provocação de João Batista. Os cobradores de impostos, os pecadores públicos, aqueles que eram tidos como os desertores, aqueles que eram tidos como os traidores. Porque quem eram os cobradores de impostos? Eram aqueles que, mesmo sendo judeus, trabalhavam para o Império Romano. Trabalhavam cobrando os impostos que eram pagos ao Império Romano. Ou seja, eram tidos como traidores, porque o Império Romano dominava o povo de Israel, dominava a Terra Santa naquele tempo. E os cobradores de impostos eram esses. Os cobradores de impostos ouviram a provocação de João, ouviram a manifestação de João e aceitaram. Já os mestres da lei, os fariseus, como o Evangelho vai dizer, não aceitaram. Mas não somente não aceitaram a provocação de João, a palavra é muito clara. Rejeitando o batismo de João, é Jesus dizendo. E Jesus aqui comparando que o batismo de João está dentro do projeto de Deus. Escute. Mas os fariseus e os mestres da lei, rejeitando o batismo de João, tornaram inútil para si mesmos o projeto de Deus. Jesus está dizendo que a pregação de João, a provocação que João fazia, estava dentro do projeto de Deus. E aqueles que não aderiram à provocação de João, não aderiram ao projeto de Deus. Quem é João Batista hoje? Senão a própria igreja. Quem é João Batista hoje? Senão essa voz que clama no deserto, que provoca, que incomoda, que desconcerta, que mexe nas estruturas. Ontem, eu assistindo os noticiários, falando do grande Dom Paulo Evaristo Arnes, vários veículos de comunicação, inclusive veículos de comunicação que muitas vezes se mostram avessos à religião, que se mostram muitas vezes contrários à religião, só porque o homem morreu, colocaram o homem lá em cima. Mas enquanto estava vivo, enquanto ele estava provocando, incomodando, como ele incomodou inclusive os militares na ditadura, como ele incomodou e ajudou para que acontecesse o processo da nossa democracia. Mas para que eu vou agora exaltar uma pessoa somente depois que morre? Como nós podemos fazer isso hoje com João Batista? Sim, foi um grande homem que pregou a palavra de Deus, mas enquanto eu estou sendo provocado, o que é que está acontecendo? De que lado eu estou? Do lado, escute o que eu vou dizer, do lado dos pecadores, dos
dos cobradores de impostos que ouviram a provocação, se deixaram provocar e aderiram, e se fizeram essa adesão, mudaram de vida, ou eu vou ficar do outro lado, dos conhecedores, daqueles que se dizem conhecedores da palavra de Deus, daqueles que se dizem seguidores, porque vai na missa, faz isso, faz aquilo outro, mas que não muda de vida. De que lado eu quero estar? Se deixe hoje provocar pela palavra de Deus. Se deixe hoje provocar por aquilo que a palavra de Deus nos prepara. Porque a pregação de João continua. Só que agora não mais na pessoa de João, mas agora em toda a igreja. Quem é que nunca foi contra uma pregação de um padre, por exemplo? Não precisa levantar a mão para que eu não me escandalize com vocês. Quem é que nunca foi contra uma pregação, por exemplo? Vou falar dos meus irmãos de casa. Quem é que nunca foi contra uma pregação de um padre José Augusto, por exemplo? Quem é que nunca disse assim, o padre Jonas é doido, é exagerado demais? Quem é que nunca discordou desses profetas? Vamos falar de alguém maior. Quem é que nunca discordou do Papa Bento XVI? Dizendo que ele era retrógrado, que ele era isso, que ele era aquilo outro, e que agora Francisco é a pessoa. Mas o próprio Francisco também provoca, só que ele provoca de uma maneira muito mais clara, e que a provocação de Francisco nos desconcerta. Se você ouve o que o Papa Francisco tem dito, você é desconcertado, não apenas provocado. Mas de que adianta eu falar bonitas as palavras, ótimas palavras, olha como o Papa Francisco é simples, olha como o Papa Francisco é humilde, veja, ele fez isso, fez aquilo, e o que é que aquilo que o Francisco está me provocando, em que área da minha vida, estes homens que são João Batista hoje, estão me provocando? O que é que a igreja te provoca? O que é que Bento te provocou? O que é que Francisco te provocou? O que é que o pároco da tua igreja te provoca? Pode ser que você esteja respondendo a ele, provoca raiva. Tá bom, mas o que é que ele te provoca? Porque, meus irmãos, se algo me desconcerta, é porque eu tenho culpa no cartório. Por menor que seja. Se alguma coisa me desconcertou de uma pregação que eu ouvi, e aqui eu não vou dizer de ninguém, vou dizer de toda a igreja, se algo me desconcertou, é porque eu tenho alguma coisa no cartório, eu tenho culpa no cartório, como se dizem por aí. João Batista foi o grande sinal que Deus deu. Mas o grande sinal que Deus continua dando é a própria igreja. E nós podemos ouvir, vir aqui, inclusive os que estão aqui conosco, que trabalham conosco, que somos missionários, e que podemos nos acostumar e que a palavra de Deus já nos provoca, e não nos provoque mais nada, as irmãs que estão aqui, seja da mais nova à mais velha. Podemos não mais ser provocados pela palavra de Deus, podemos não mais ser provocados pela pregação da palavra, nada mais muda na minha vida. Eu posso ter virado já um fariseu, que escuto, mas não faço nenhuma adesão. Que escuto, mas como o próprio Jesus vai dizer, torno inútil o projeto de Deus. Meus irmãos, por quê? Porque o projeto de Deus não acontece de uma vez só na minha vida. Porque Deus sabe que nós não iríamos aguentar. O projeto de Deus vai acontecendo dia após dia na nossa vida até o nosso último suspiro. O que é que Deus pede de você amanhã você não sabe. Mas o que é que Ele está te pedindo hoje você deveria saber. E é neste hoje que nós deveríamos dar a nossa resposta. E é neste hoje que nós deveríamos dizer, sim Senhor, mesmo que doa, como para os publicanos, como para os cobradores de impostos,
que ouviam a pregação de João Batista, e a pregação de João Batista não era uma pregação que eles gostariam de ouvir. E aqui eu falo para os senhores pregadores, que nós não devemos falar o que o povo quer ouvir, mas o que o povo precisa. E muitas vezes nós falamos o que o povo quer ouvir só para receber aplausos, mas que não gera conversão nenhuma, mas que não gera mudança de vida nenhuma, e colocamos poesias muitas vezes nas nossas pregações, e colocamos coisas bonitas demais na nossa pregação, porque queremos atingir o sentimento. Meus irmãos pregadores que estão aqui, ou que estão me ouvindo, ou que vão ouvir essa pregação, a palavra de Deus não pode apenas ficar no campo dos sentimentos. É preciso surtir uma conversão real para que ela seja verdadeira pregação da palavra. Porque senão eu só fico naquela coisa superficial. Aquele gozo espiritual. Como foi bom ouvir aquele pregador. Mas o que é que aconteceu de concreto na sua vida? Que eu, como pregador, ou você que pode estar pregando aqui, que pode pregar a palavra de Deus, o que é que nós estamos fazendo com a palavra de Deus? Estamos deixando conveniente as nossas estruturas? Ou estamos fazendo com que a pregação atinja aquilo que ela precisa atingir? João Batista atingiu os pecadores, porque ele não tinha nenhum receio de falar o que os pecadores precisavam mudar. E se atingiam os pecadores públicos, porque os pecadores públicos viam que estavam vivendo numa enganação, porque os pecadores públicos percebiam ao ouvir a pregação de João Batista, que estavam vivendo uma mentira. Mas o mais cego, ou o pior cego, não é aquele que não enxerga, mas é aquele que não quer enxergar, como os fariseus, que não se deixavam envolver com a pregação de João, porque a pregação de João gerava para eles compromisso e envolvimento. Gerava para eles isso. João era o sinal de Deus, João era o projeto de Deus, fazia parte, não o projeto, mas fazia parte do projeto de Deus, como aqui está dizendo. Por eles rejeitarem a pregação de João, eles ignoraram o projeto de Deus, porque o projeto de Deus vai acontecendo aos poucos na nossa vida. E às vezes nós precisamos estar hoje, nesta missa, ouvindo o que nós estamos ouvindo. E eu falo nós porque eu também estou ouvindo. O projeto de Deus é para que nós estejamos hoje aqui, ouvindo o que estamos ouvindo, mas de que adianta eu sair daqui da mesma maneira que entrei? O que é que muda? Aí eu estou te colocando em xeque. De que lado você quer estar? Do lado dos pecadores que se convertem porque aderem à pregação de João, porque aderem à provocação de João, o que é que precisa mudar? Os pecadores públicos com certeza fizeram essa pergunta a si mesmos. Se olharam no espelho, se olharam diante de si mesmos e perguntaram o que é que precisa mudar, o que é que em mim precisa ser tirado, o que é que em mim precisa ser arrancado, mesmo que doa. Ou será que nós estamos do outro lado? De pessoas que conheciam a palavra, porque os fariseus conheciam, os mestres da lei conheciam a palavra, mas a palavra virava uma conveniência. A palavra de Deus virava uma conveniência, e aí eles não geravam mudança, e aí eles não tinham a coragem de se perguntar, o que é que em mim precisa mudar? Então eu quero provocar você agora. O que é que em você hoje precisa mudar? O que é que em você agora precisa ser arrancado? Porque isto só te afasta de Deus. E pode pensar em tudo. Em pensamentos, em sentimentos, em atitudes, em modo de falar, em modo de agir, em tudo. O que é que precisa ser arrancado de você para que você faça parte do time dos pecadores
que fizeram a adesão à provocação de João. Porque eu espero que você não queira fazer parte daqueles que conhecem a palavra de Deus. Muitas vezes podemos até estudar muito. Muitas vezes podemos ler a palavra de Deus muitas vezes, mas, meus irmãos, o que é que a palavra de Deus me provoca? O que é que a palavra de Deus causa em mim de mudança? Porque se a palavra de Deus, se a palavra de Deus não causa em mim uma atitude concreta de mudança, eu sou como o fariseu, que escuto, acho lindo, belíssimo, mas não muda. Precisamos hoje fazer essa pergunta. O que em mim precisa ser arrancado? Diga assim: meu Deus, eu hoje me abro à sua provocação. A provocação da sua palavra. Para que em mim aconteça uma conversão. Aconteça uma mudança. Hoje, concreta. Que não sejam apenas palavras bonitas, mas que sejam palavras verdadeiras. Que me arranquem das condições que eu me encontro, que me afastam de ti. E aí, meus irmãos, quem faz essa adesão? Aí aquilo que nós ouvimos na primeira leitura. Primeiro que quem faz essa adesão não se arrepende. Por quê? Porque nós vamos ganhar de Deus fecundidade, coragem e misericórdia. Quem faz esta adesão, quem não quer mais ficar no time dos fariseus, nem dos mestres da lei, que ignoraram o projeto de Deus, fazem uma adesão como os pecadores faziam a provocação de João e mudavam de vida. E quando essa adesão acontecia, eles recebiam de Deus fecundidade, coragem e misericórdia. Vamos lá. Profeta Isaías começa assim: alegra-te, ó estéril, que nunca foste mãe. Exulta e regozija-te, tu que nunca deste à luz. Os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os filhos da mulher bem casada, diz o Senhor. Vamos entender isso daqui. Porque isso aqui é a fecundidade que nós recebemos. Deus está nos dizendo pelo profeta Isaías: alegra-te, ó estéril. A mulher abandonada tem muito mais filhos que a mulher bem casada. Em que sentido o Senhor está falando? A mulher abandonada, porque quando nós fazemos uma adesão a Deus, o mundo nos abandona. As coisas do mundo começam a nos perseguir. As coisas do mundo começam a vir contra nós. As coisas do mundo começam a criar situações em nós que vamos nos sentir sozinhos. Eu estou vendo aqui um monte de freira. Acordem, freiras. Não que vocês estão dormindo, vocês estão meditando profundamente. A família de vocês aceitam o véu que vocês usam? Todos os membros da família de vocês? Será que nós não somos contrariadores, até mesmo na nossa própria casa? Porque as pessoas, às vezes, que nós amamos, não aceitam o fato de nós querermos ser de Deus. Só que isso gera fecundidade. O fato de sermos de Deus, o fato de fazermos uma adesão às coisas de Deus, a provocação de Deus, diz o que está escrito aqui: alegra-te, ó estéril. Mas não somente fecunda-nos esta palavra, mas nós também somos fecundadores. Por isso que a primeira coisa que nós recebemos é a fecundidade.
Que coisa triste seria um padre que não gera vida nos outros. Vou usar muito vocês nessa homilia, viu? Ninguém mandou vocês virem assim, tão chamativas. Que coisa feia seria uma freira que não gera vida nos outros. Que coisa triste seria encontrar uma freira que não tem um sorriso nos lábios. Que coisa triste seria um religioso, uma religiosa, alguém que faz parte de uma comunidade, alguém que faz parte de uma pastoral, que não acolhe o diferente, inclusive. Que coisa feia seria alguém que não é capaz de gerar vida nem em si, nem nos outros. É sinal que ainda não fizeram a adesão a Jesus. Podem até ser como os fariseus, que dizem-se católicos, que dizem-se seguidores de Jesus, mas que ainda não fizeram a adesão, e por isso não são fecundos, e por isso não geram vida nos outros, e por isso não gera vida uns nos outros. Meus irmãos, alguém que faz a adesão a Deus, a adesão à provocação da palavra de Deus, incomoda muita gente. E ao mesmo tempo que incomoda, gera vida àqueles que estão mortos. E muitas vezes nós temos até vergonha de falar que somos. Temos vergonha de falar que somos de Deus. Temos vergonha de nos apresentar como alguém que é católico, que tem uma fé. Como diz já Luther King, o que mais nos escandaliza não é o barulho dos maus, mas é o silêncio dos bons. Esses bons que não têm coragem de falar, mas aqueles que fazem a verdadeira adesão a Jesus, são fecundados por Ele, são fecundados pela provocação dEle, e fecundam. O meu testemunho, se não gera vida nos outros, se não provoca aqueles que estão longe de Deus, de que adianta eu falar que eu sou padre? Mas você também que está aqui, você que colocou um véu e um hábito, de que adianta? Eu sei que vocês são muito felizes, né? Mas de que adianta sermos pessoas mornas? A pessoa que faz a adesão à provocação de Jesus gera vida uns nos outros, gera vida no outro, é capaz de tirar o outro do buraco, é capaz de dar ânimo para ele, não por suas próprias forças, mas porque Deus fecunda você, e porque Deus fecunda você, é capaz de fecundar através de você outras pessoas. Quantos pais e mães que às vezes lutam para tirar os seus filhos do buraco? Acredite que Deus está fecundando o teu filho. Não sei porque eu entrei nisso agora, mas você em casa está me ouvindo, é para você isso. Acredite que a tua adesão à provocação que está sendo feita agora estará fecundando o teu filho. E se é uma fecundação, para nascer gera um tempo. Pode não ser na mesma hora. Pode ser que o teu filho não mude de vida agora. Mas a fecundação vai acontecer. A semente está sendo colocada agora lá. Através do teu testemunho. Porque alguém que faz a adesão à provocação de Jesus se torna fecundo nos hábitos, se torna fecundo no acolhimento, se torna fecundo nas palavras. E às vezes podemos falar palavras muito simples, mas que entram como uma flecha. Entra naqueles, é um tiro certeiro. Porque alguém que é fecundado por Deus, porque adere à provocação que Deus faz, é capaz de ser essa flecha que, com um tiro certeiro, provoca a fecundação do outro. Mas não só recebemos a fecundidade, mas também a coragem. Não tenhais medo, continua Isaías, pois não sofrerás afronta alguma, não te perturbes,
Pois não tens de te envergonhar, esquecerás a vergonha sofrida na juventude, e não te recordarás mais da humilhação da viuvez. Meus irmãos, quem adere à provocação da palavra, é fecundado por essa mesma palavra. Quem adere, como eu já disse no início, é aderir e mudar de vida. A adesão significa mudar de vida o que é que precisa ser arrancado de mim. Recebe essa fecundação da palavra e recebe coragem. Não tenhas medo. Não te perturbes. Recebemos a coragem para enfrentar tudo e todos que se voltam contra, não nós, mas contra Deus. Se nós começamos a jogar no time de Jesus, nós recebemos a graça de sermos fecundados por Ele, e vamos ter a graça da coragem, de não nos deixarmos esmorecer, não nos deixarmos esfriar, não nos deixarmos arrefecer, porque temos medo de falar. Temos medo porque vão nos acusar. Temos medo porque não podemos falar daquilo ou daquilo outro. Profeta medroso não é profeta. Cristão medroso não é cristão. Por isso que os maus, que são poucos, fazem tantos barulhos, porque os bons não fazem barulho. Os bons estão em silêncio. E o que Deus nos dá, esta palavra: não tenhais medo, pois eu estou contigo. Não tenhais medo de testemunhar. Não tenhais medo de ir longe. Quantos de nós será que nos manifestamos? Ou nos manifestamos hoje, amanhã, e continuamos nos manifestando contra toda essa arruaça que está acontecendo no nosso país, em que agora virou briga de poderes, de judiciário com legislativo, com executivo, é onde existe essa confusão que nós estamos vendo e ouvindo. Onde é que nós vamos entrar? Nós vamos entrar agora para brigar? Não! Nós temos que entrar para anunciar o caminho certo. E quem é fecundado por Jesus, fecundado pela provocação que Ele faz, tem coragem de indicar o caminho certo, mesmo que muitas vezes nós tenhamos que pagar um preço. Como os mártires pagam. Como os mártires de todos os cantos pagam. Você tem coragem de ser mártir? Não estou dizendo para alguém chegar em você e perguntar: você é cristão? E você vai dizer sim com a arma apontada na tua cabeça. Mas o martírio de não abandonar a Jesus e a verdade, a doutrina dele, mesmo se chegar a este ponto. Quem faz uma adesão à provocação da palavra, recebe essa coragem, a coragem dos mártires, que não abandonam Jesus, nem que seja com a arma apontada na cabeça. Será que temos essa coragem? É promessa dele: não tenhais medo, não te perturbes, pois não tens que te envergonhar de nada. Nem da minha palavra, nem da minha cruz, nem da minha entrega. Será que temos a coragem de mostrar, de andar para todo canto com o sinal da cruz empendurado? Ou será que por causa do bendito respeito humano, nós não temos mais agora coragem de dizer: sou católico, creio em Jesus, professo a minha fé, mas não somente professo de boca, porque senão estarei sendo fariseu, mas professo com a vida, ou seja, sou pecador como os pecadores públicos, mas faço adesão a Jesus, a essa provocação que Jesus me faz. Fecundidade, coragem, e a última, o próprio Jesus, próprio Senhor continua falando pela boca do profeta Isaías. No momento de indignação, por um pouco,
ocultei de ti minha face, mas com misericórdia eterna compadeci-me de ti, diz teu Salvador, o Senhor. Meus irmãos, nós vivemos todo este ano, e estamos ainda, podemos dizer, no ano de 2016, o ano dedicado à misericórdia, mas muitas vezes nós não entendemos o que é a misericórdia. Deus está dizendo, pela boca do profeta Isaías, que tem de nós, que se compadece de nós com uma misericórdia eterna, não muda. Deus é misericordioso. Mas entendamos, o fariseu não experimenta a misericórdia, por mais que Deus também seja misericordioso com ele. Deus é misericordioso com o fariseu, Deus é misericordioso com o mestre da lei, mas de que adianta Deus ser misericordioso e ele, como nós ouvimos no Evangelho, ignorar o projeto de Deus? Da mesma forma que Deus é misericordioso, como no Evangelho de terça-feira, que dizia no Evangelho de terça-feira que as prostitutas e os pecadores públicos estarão na porta do céu nos esperando. E já pensou? Chegarmos lá, vamos imaginar agora. Chegarmos lá na porta do céu, está lá aquela mocinha que você pode ter encontrado muitas vezes no ponto dela, no ponto de trabalho dela. E ela dizer para mim e para você: seu lugar não é aqui, pega o elevador para descer. Já pensou? Jesus disse por quê? Porque pode ser que esta tenha feito uma adesão à provocação de Jesus, mesmo que seja no último momento. E nós podemos ser como os fariseus, membros de comunidade, cantando, tocando para Deus, que são ministros, que trabalham na TV Canção Nova, que vêm para a quinta-feira de adoração, mas que não faz uma adesão a Jesus. Misericórdia nós receberemos, sim, porque não é Deus que não dá, não, Deus também dá a misericórdia dele, e a misericórdia dele, como diz a palavra, é eterna. Deus também dá essa misericórdia também ao pecador, ao fariseu, também ao mestre da lei, também àquele que não fez adesão ao projeto de Deus. Deus dá, mas eles não recebem, porque para receber a misericórdia é preciso aderir à provocação de Deus. É preciso bater no peito e dizer o que é que hoje precisa mudar. Que caminho eu preciso trilhar a partir desta provocação. Aí sim você vai receber a misericórdia. Não porque Deus não dava. Aqui eu não estou dizendo que Deus não dava. Deus sempre deu a misericórdia, porque Ele mesmo diz, a misericórdia é eterna. Mas nós só recebemos quando nos voltamos para essa misericórdia. O que é que precisa mudar em você? O que é que precisa hoje fazer uma conversão para que você se torne mais fecundo, para que você se torne um profeta corajoso, para que você se torne alguém que experimenta a misericórdia? Vamos ficar em pé? Deus nos provocou. E o que é que precisa mudar? O que é que você precisa deixar em 2016?
Nós estamos nos preparando para o Natal. E daqui a pouco é Natal. E daqui a pouco estaremos celebrando 2017 que chega. Mas o que é que em mim, em você, precisa ficar em 2016? Que atitudes? Que tipo de pensamentos? Que tipo de sentimentos? Que tipo de vícios? Mas não somente as coisas ruins, o que é de bom que você precisa fazer ainda mais. Onde é que você pode empenhar ainda mais a tua vida? Os dons que Deus te deu. O que é que em você hoje precisa ser provocado a uma mudança? Ou provocado a acordar? Aqueles dons que eu possa ter engavetado. O tempo que eu fui perdendo. Põe a mão no teu coração. Fecha um pouco os teus olhos. E faça essa reflexão de vida agora. O que é que hoje precisa ser mudado? O que é que hoje precisa ser trabalhado em você? O que é que hoje precisa ser arrancado de você? Às vezes o que precisa ser arrancado é um muro que fecha, que te isola no teu mundinho. Me desculpa falar isso, mas é assim que precisa acontecer hoje. Você se isolou no teu mundo, dizendo até mesmo: essa é a minha maneira de crer, essa é a minha maneira de acreditar. Se deixe provocar por Deus hoje. Se deixe provocar pela palavra de Deus hoje. E saia desta missa com uma decisão que não é baseada em sentimentos nem em emoções, mas com uma decisão concreta. Eu preciso mudar isso. Eu preciso tirar isso de mim. Eu preciso derrubar este muro que me prende no meu mundo. Deixe-se provocar por Deus. Deixe-se provocar pela palavra e seja fecundado por Deus para que você possa fecundar. Deixe-se ser fecundado para que você possa ter mais coragem. A coragem que você não tem de abandonar esse vício. A coragem que você não tem de abandonar essa situação que você sabe que é feio, é ruim e faz mal para você e para outros. A coragem que você não tem de abandonar essa outra pessoa que não é a que você escolheu para casar. A coragem que você não tem de tirar isso do teu armário, de tirar isso da tua vida. Deixe-se fecundar por Deus e tenha a coragem de arrancar o que precisa ser arrancado. Porque somente assim, fiel nas pequenas coisas, seremos fiéis nas grandes. E aí sim, fecundado por esta provocação, com a coragem de arrancar de nós o que precisa ser arrancado. Aí, meu filho e minha filha, você vai experimentar a misericórdia. Porque a misericórdia está sendo eternamente derramada sobre nós, mas não sentíamos, porque não queríamos mudança. E a partir do momento que você querer, do momento que você fizer a adesão ao projeto de Deus, você vai sentir a misericórdia. Derrama sobre nós, Senhor, o seu Espírito. Erga os seus braços agora e peça essa graça.
Vá pedindo com as suas palavras: Senhor, como eu sou fraco, como eu sou pobre, como eu sou covarde, Senhor, como eu sou estéril, como eu sou pecador, Senhor, e eu preciso, e hoje eu quero fazer a adesão a essa provocação que o Senhor está me fazendo. Arranca de mim, Senhor, o que precisa ser arrancado. Eu te dou livre acesso, Senhor. Arranca de mim o que precisa ser mudado. Arranca de mim, Senhor, o que precisa ser tirado da minha vida. Eu te dou, Senhor, esse livre acesso. E dai-me essa graça, Senhor, de uma vida nova. Vai falando, vai pedindo. Dai-me, Senhor, a graça dessa vida nova. Que eu não fique do lado dos fariseus, Senhor, mas que eu fique do lado dos pecadores que fizeram a adesão à provocação de João Batista. Eu quero estar nesse time, meu Deus. Dai-me essa graça, meu Senhor, meu Deus. Eu preciso de Ti, meu Senhor. Eu preciso de Ti. Quero caminhar contigo e não mais andar sozinho. Eu preciso de Ti. Se você sabe, canta. Eu preciso. Eu preciso. Erga os braços e cante. De Ti, meu Senhor. Eu preciso de Ti. Quero caminhar contigo e não mais andar sozinho. Eu preciso de Ti. Por isso vem, peça. Por isso vem, Espírito Santo. Peça ao Espírito. Ó, vem, Espírito Santo. Ó, vem, Espírito Santo. Ó, vem, Espírito Santo. Mais uma vez, por isso vem. Por isso vem, Espírito Santo. Clame, cante, vem. Ó, vem, Espírito Santo, vem. Por isso vem, Espírito Santo, sobre nós vem. Ó, vem, Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos nos sentar. Juntamente com o pão e o vinho, coloque aqui a sua decisão. Como eu disse no início da homilia, cada vez que ouvimos a palavra de Deus, ela nos provoca a uma decisão. Escolha estar do lado daqueles que fazem a adesão a Jesus. Coloque aqui a sua vida, as suas dificuldades, os seus problemas, e queira fazer essa adesão. CançãoNovaPlay.com. Assine já!